Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para todos que a qualquer momento, né, poderão entrar em contato com esse vídeo. É um vídeo falando sobre espiritualidade ligada à política. Eu sei que tem muita gente que não gosta nem de uma coisa nem de outra, mas é importantíssimo se falar sobre esses assuntos. A humanidade necessita, né? Eu quero dizer que a espiritualidade que trabalha comigo e com muitas outras pessoas que estão ligadas à cura estão presentes durante essa palestra. Esses ensinamentos que são diretamente conduzidos pela espiritualidade, né? Eu sou apenas, quer dizer, não apenas, né? Porque tem a minha energia também. Mas eu me considero mais uma porta-voz, né? Eu não falo somente pela minha cabeça, pela minha mente, né? As palavras saem pela minha boca, mas o pensamento não é só meu, né? E a importância, né, de se falar nesse assunto, principalmente nesse período, é muito grande, né? As pessoas andam muito dispersas e alienadas mesmo, né? Eu diria. Então, falando sobre essa questão dos seres que estão comigo nessa live, eles estão aqui dispostos a, a ajudar a cada um dos que estiverem assistindo, da maneira que cada um precisar e merecer, né? Tudo conforme a vontade de Deus. Então, a pessoa, além de dizer lá no íntimo dela que ela quer a assistência espiritual, é bom ela focalizar ou focar no que ela está precisando de auxílio, né? Da espiritualidade. Mas saiba que cada um recebe no momento certo, de acordo com o merecimento de cada um, né? Tudo que acontece na nossa vida tem um motivo, né? Tem um porquê, tem o tempo certo para aquela questão estar acontecendo e o momento da gente se livrar, ou ficar curada, ou, enfim, achar a solução para aquele problema, tem hora certa também. E a hora certa chega quando a gente tem o merecimento para aquela solução chegar, né? Mas, enfim, eu estou aqui cismada com essa câmera que eu não estou sabendo qual direção que eu vou olhar. Parece que eu estou olhando para o lado, né? Estou olhando para o lado, virada para o lado esquerdo, mas é como se eu estivesse olhando para o lado o contrário. Mas, enfim, o importante é passar a mensagem, né? Essa questão, aliás, antes deixa eu me apresentar, né? Nem todo mundo sabe quem sou eu. Meu nome é Iranilda Peixoto, né? Eu tenho 2 canais no YouTube. Hoje eu pretendia fazer uma live ao vivo, mas eu andei fazendo lives há algum tempo atrás, eu usava o celular e dava certo, né? Na hora lá eu conseguia. Agora hoje, não sei se mudou, eu sei que pelo computador a gente realmente tinha que programar 24 horas antes, né? Mas pelo celular eu não sabia que precisava também, né? Pelo menos às vezes que eu usei não precisou. Não sei se foi porque eu estava fazendo em outros canais também, de repente, né? Provavelmente deve ter sido isso. Mas, enfim, na hora H, eu não consegui fazer a live por causa desse detalhe. Tem que ter 24 horas de antecedência, né?
ser programado, né? E eu não fiz isso. Quando eu abri ali, dei de cara com essa, essa questão. Então, é exatamente por isso, aliás, quem for ver esse vídeo e que estava pretendendo assistir a, a live, né? Que ia ser bem mais interessante, ao vivo, né? No canal, porque receber essas energias, né? De cura, né? De, enfim, cura do que a pessoa estiver precisando é sempre melhor ao vivo, né? Mas a espiritualidade age no tempo que ela que deve, né? E o que fizer necessário e se tiver na hora de acontecer com cada um, vai acontecer. O importante é ter fé, né? Aquela fé inabalável e se colocar nas mãos da divindade suprema. Mas aí, voltando ao assunto, né? Como eu falei, meu nome é Iranilda Peixoto, né? Eu agradeço muito a todos que tiveram a intenção de assistir a live, mas e também que vão assistir o vídeo. Eu agradeço muito, né? Eu acharia bem interessante, né, ter pessoas junto comigo no momento, porque esse assunto é polêmico, né? E é bom que tenha uma interação, né, ao vivo, né? Mas uma outra hora a gente pode fazer mais um pouquinho. Que esse assunto, como esse canal, né, esse que eu vou colocar essa live, esse vídeo, ele fala, né, é um canal específico, né, para falar de espiritualidade e política, né? Porque uma coisa tudo na vida da gente tem ligação com a espiritualidade, né? E a política também, né? Porque quem faz a política é um ser humano, né? São seres humanos, seres que são viventes neste planeta. Então, tudo tem ligação, nada é separado. Aí eu estou querendo falar sobre a responsabilidade. Nós todos, né, temos grandes responsabilidades para conosco, para com a sociedade, né, para um com o outro, né? E o político mais ainda, né? O político, ele não tem o direito de legislar a causa própria, para ele, né? O político, ele é conduzido, né, àquele cargo pelo povo, apesar de que a grande maioria do povo é ludibriado e manipulado e levado a fazer coisas que não pensa direito, né? Não raciocina, não presta atenção nos detalhes, não presta atenção nas antecedências, né? Eles são induzidos e conduzidos a fazerem o que esses políticos, que infelizmente não estão cumprindo com o papel deles como deveriam, né? Essa humanidade, essa parte da humanidade que não pensa antes de valorizar o seu voto, né? Sem o nosso voto, sem o voto da população, o político não é eleito, né? Então as pessoas precisam acordar para esse detalhe e ver a importância que tem o seu voto, né? Sem o voto de cada um de nós, nenhum daqueles que estão lá nos planaltos, nos palácios, sei lá, das casas legislativas, de onde quer que seja, não estariam lá. Então, é importantíssimo a gente, todos nós, né, que habitamos, em particular o nosso Brasil, precisamos parar e prestar atenção que nós temos esse poder nas mãos, né? Nós temos muitos outros poderes que a maioria de nós
não faz ideia. Mas esse poder do voto é uma coisa visível, né? E as pessoas não param para analisar isso, da importância, né? Na hora de votar. É ludibriado na hora, lá, muitos vão, sem nunca ver um horário político, sem nunca ver uma reportagem falando daquele candidato, sem nunca ver nada, né? Totalmente alienado. Chega na hora, alguém passa o papelzinho para ela e ela vai e vota. Acaba botando aquela pessoa lá para ganhar dinheiro fácil, porque a maioria deles não fazem nada mesmo. E o pior ainda que é não fazer o papel real deles, né? Que é o papel de realmente legislar para o todo, para o povo que o colocou lá. E mesmo os que não votaram nele, mas para o povo em geral, né? Quer dizer, a obrigação de todos os políticos é ver o que o povo está precisando. Não é ver o quanto que ele está ganhando, né? E quanto mais eles ganham, mais eles querem, a ganância é desenfreada. E o povo que tem esse poder, né, do voto, que é o povo que coloca eles todos lá, acabam sendo enganados e por anos a fio, né, reelegendo eles, enfim. A responsabilidade do povo, em geral, é muito importante nesse aspecto que eu acabei de falar. E a responsabilidade do político para com o povo, né? Ele não tem que prestar conta somente ao povo, não. Ele tem que prestar conta ao povo, o povo consciente, e principalmente a Deus, que nenhum de nós, nenhum ser humano, o mais humilde ou o mais poderoso, materialmente falando, existente, não é dono do seu nariz, no sentido espiritual. No sentido do material, ele até pode ser até certo ponto, mas só até aquele ponto onde Deus age. Então, a responsabilidade desses políticos, na visão espiritual, coitados, esses que estão lá legislando em causa própria, fazendo falcatruas, ludibriando a população mais distraída, né? Porque infelizmente não são os que são menos que têm menos escolaridade, né? Menos a inteligência um pouco curta, né? Ou menos sabedoria, ou sei lá o quê. Tem muita gente que tem estudos, sim, e se deixa levar na lábia de muitos desses malfeitores, né? E acabam ajudando eles a se colocarem lá naqueles locais e muitas vezes a se perpetuar naqueles locais, né? Infelizmente. Mas esses malfeitores, né? Que são malfeitores, infelizmente, eles por causa da ignorância deles com relação à espiritualidade, eles acham que enganam Deus, enganam a espiritualidade de luz, né? E todos nós que estamos nessa terra, nesse momento, e em todos os tempos da nossa existência, todos nós somos monitorados pela espiritualidade. Houve agora, há pouco tempo, essa questão
de todos nós, talvez todos nós que fizemos alguma coisa para ajudar o povo, né, na questão de votos, acredito que todos nós tenhamos sido monitorados, né, vigiados, e mais aqueles que estão mais à frente ainda muito mais, né? Isso foi desagradável, né? As pessoas sabendo. Aliás, hoje em dia nós somos monitorados constantemente, né? Essa questão de satélite, internet, sei lá o que, câmera para tudo quanto é lado, e tudo que a gente faz na internet é vigiado, né? Mas, com relação à espiritualidade, isso é constante. Todos nós somos, podemos dizer essa palavra, vigiados o tempo todo, sim. Tudo é registrado, tudo que nós pensamos, que nós falamos, que nós fazemos, tudo é monitorado e fica gravado. Então, o político malfeitor, né? Esse que entra para a política para se dar bem materialmente falando, né? Porque espiritualmente falando, coitadinho deles. Eu tenho que falar assim porque é uma realidade, principalmente nesse período que nós estamos atravessando. Nós estamos em pleno Armagedon, em plena transição planetária, e todos esses acontecimentos que estão surgindo aí diariamente, né, que a gente ouve falar, estão fazendo uma limpeza, né, no plano Terra, nesse planeta. Então, todos os seres que estão se conservando no erro, porque, como eu falei, todos nós somos monitorados, todos nós somos vigiados constantemente. Mas isso não é para fazer mal a quem quer que seja, não é para querer se dar bem. A espiritualidade, essa questão da vigilância é uma coisa natural, mas é para o nosso bem. É porque a gente, quando desencarna, né? Porque sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, a reencarnação é um fato e todos nós já vivemos várias encarnações, temos uma história, uma bagagem enorme, né, de várias existências, e temos muitas responsabilidades pela vida que nós já passamos, as vidas, e quando reencarnamos, quando viemos para a Terra, a gente vem com responsabilidades que devem ser cumpridas. Aí chega aqui, a pessoa só visa o plano material, né? Esquece que é um espírito e que tem responsabilidades assumidas antes de voltar para a matéria, e começa a ganância, né? A ficar desenfreada e quer mais riquezas e mais prazeres, né? Entre aspas. Enfim, fazer e acontecer, usar de todos os meios e modos para se dar bem, como disse, entre aspas, porque esse não é se dar bem de jeito nenhum, no olhar espiritual, não é, né? Então, a pessoa fica ali, né? Aquela coisa que quer mais poder, quer mais dinheiro, quer mais tudo de material, esquece o lado espiritual e das responsabilidades que assumiu quando entrou num cargo público, que ele está ali porque o povo colocou ele ali para poder fazer coisas para beneficiar o povo, não a ele próprio. E ele sempre é beneficiado por tudo, né? Todo político
além de ter um salário altíssimo, ganha dinheiro para fazer tudo. Quer dizer, o dinheiro dele, o salário dele fica ali limpinho, bonitinho, ele não mexe nele para nada. E ele tem dinheiro para fazer tudo o que ele deve fazer para o povo, dinheiro à vontade lá para ele fazer. Mas ele quer sempre mais para ele, né? Para a família dele, para os afins dele. E isso vai virando uma bola de neve, né? Ele vai sempre querendo mais e mais para si. Infelizmente, graças a Deus, não é a maioria. Tem alguns que ainda persevera no lado correto, né, da coisa, né? Mas tem uma grande parte, principalmente nesses últimos tempos, que é coisa de louco mesmo, né? E o que acontece com esse povo, né? Na visão espiritual. Eles estão ali. Alguns realmente foram enganados, né? As maneiras de encarar a vida, né? Não encara a vida como uma vida espiritual, só vê a matéria, né? E até algumas religiões que incentivam essa coisa, né? De querer mais e mais coisas materiais, e a pessoa acaba se prendendo com essa parte, né? Material, né? De poder, de ter mais e mais e mais coisas materiais, até que chega um ponto que esse tipo de pensamento faz a pessoa esquecer da divindade mesmo, né? De Deus, de Jesus, de todo aquilo que Jesus veio, passou por nós, mas no sentido de deixar exemplo. Não é porque ele veio salvar e não salvou ninguém, não. Ele veio mostrar exemplos a serem seguidos. Essa coisa de dizer, Jesus veio, porque tem gente que encara como o sofrimento que ele passou salvou todo mundo, todos os pecados. E a responsabilidade de cada um, onde fica? Será que é tão fácil assim as pessoas se livrar dos malfeitos que fez? Não é questão de pecado, nessa coisa de pecado. Esquece que isso não existe. Deus é amor, Deus é misericórdia, é justiça, e Ele sempre dá a oportunidade das pessoas voltar e fazer corretamente. Então a reencarnação é um fato. Não tem, é uma coisa divina, é uma bênção divina, né? Deus não é aquele ser mau, aquele ser vingativo, como alguns passaram e muita gente ainda acredita nisso, né? Deus é amor e Ele sempre quer o nosso bem. E Ele nos dá a oportunidade da gente voltar e fazer a coisa certa. Então, essa coisa de pecado, de que errou, vai para o inferno, sei lá o quê, vai queimar no inferno eternamente, isso não existe. O inferno de cada um está dentro dela, né? Se a pessoa, aquele ser que acredita nisso mesmo, for lá para o outro lado, né? Sair do corpo, vai para o lado espiritual, com esse tipo de pensamento, ele realmente vai passar tempos e tempos lá queimando, porque ele acredita nisso, né? Botaram na cabeça dele e ele acreditou naquilo. Então, ele realmente vai passar um bom tempo lá, até que um dia ele vai acordar. Mas tem seres, tem espíritos que ficam séculos, né? De repente até milênios nessa energia, né? E aí essa coisa, né, do tempo que a pessoa vai ficar naquele inferno dela, porque o inferno foi ela que criou, não é Deus, esse
esse local, né, que as pessoas dizem que tem exclusivamente para a pessoa ir lá e ficar queimando, isso depende de cada um, é do pensamento dela, né? A mesma coisa é o céu, né? A pessoa, só que quem acredita e faz coisas boas para poder merecer o céu, esse acorda mais rápido, né? Porque ele chega lá do outro lado, ele vê um local bonito, sim, né? Vai se sentir no paraíso e tal, mas ele percebe que não é nada de ter anjinhos lá tocando harpa, coisa desse tipo, não. É uma vivência, não dá para comparar com a vida material, mas mais ou menos até pode ser, né? Mas uma coisa muito mais sublime, né? Mais de felicidade, bem real, né? Enfim, um outro patamar, né? Muito mais evoluído, né? Dependendo do nível, né? Moral, espiritual de cada um, né? Mas, enfim, voltando à questão dos políticos, né? Muitos ainda ficam se enganando, né? Por causa dessa questão religiosa, né? Mas, hoje em dia, eu acho que isso também não pega muito, não, porque só naqueles que querem se conservar na ignorância, né? Porque tem muitos locais, né, muitos meios das pessoas entrarem, chegarem, né, a definição como ela realmente é, né? Essa questão espiritual. Agora, aquele que teima, né? Ou acha mais conveniente, né? Muitos é por conveniência mesmo, continuar acreditando nessas historinhas, aí ele fica, né? Jesus veio, passou por aquele tormento todo e nos livrou dos nossos pecados. Isso seria muito fácil, né, para todos nós, né? A pessoa vem para a matéria, faz um monte de falcatrua, né? Muitos até matam, né? Tiram a vida de outros, mandam matar, né? Enfim, ou até matam com as próprias mãos e vem com essa pretensão, né, de que vai ficar tudo bem para ele. Ele não vai ter que pagar nada, ele não vai. Ele vai enganar a justiça dos homens, né? E esquece que a justiça de Deus está ali, vendo tudo, vendo tudinho que ele está fazendo, né? O que ele pensou em fazer, o que ele mandou fazer, o que ele fez, tudo, tudo está registrado. E todos nós que fazemos alguma coisa que não devemos, ou pensamos, ou falamos, às vezes não precisa fazer, não. Pensar, desejar alguma coisa negativa para alguém. Ela pode até respingar naquela pessoa que ela enviou aquela energia, né? Porque às vezes a pessoa não está bem protegida, né? Eu lembrei aquela história não é uma história, é verdade, isso que eu vi, eu comprovei, a questão do olho de seca-pimenteira. Isso é uma coisa real. Aconteceu onde eu morava, lá no Rio, quando eu e minha mãe chegamos naquele local, a gente precisava fazer uma obra lá na nossa casa e não tinha varanda nem área, né? Então, a vizinha, acho que ela mesmo se ofereceu, não lembro direito, deixar lá na varanda dela uma samambaia chorona. Que a gente tinha. Aliás, antes da gente se mudar, a gente tinha uma inquilina na nossa casa que cismou que minha mãe tinha que dar uma muda para ela, né? A minha mãe não estava acostumada com aquele tipo de samambaia.
porque foi uma outra vizinha que a gente comprou uma bochachinha, a vizinha plantou, e quando estava bem pegadinho, ela levou lá para nossa casa, né? Então a gente não sabia mexer ainda, né? E também acho que não estava na época. Aí essa inquilina ficou lá pedindo a minha mãe uma muda, não sei o quê. E a minha mãe falou que não podia, né? Mexer porque ela não sabia. No dia seguinte, depois que essa vizinha pediu, minha mãe ligou, né? A samambaia amanheceu com as folhinhas em volta das. Todas as folhinhas, tudo amarelando. Aí foi impressionante. Se tivesse deixado lá naquele local que estava na nossa varanda, acho que ela teria secado, né? Mas aí eu peguei, tirei, coloquei no banheiro, fiquei cuidando dela, ela reviveu, né? Ficou bonita de novo. Quando a gente mudou para o outro local, não tinha varanda, né, ainda, e aí deixamos na casa da vizinha. Em poucos dias que ficou lá, foi só o tempo de fazer a varanda, a, a vizinha chegou lá com um chachim, só tinha um galinho seco. Eu puxei assim, lá foi o galinho. Não tinha uma folhinha mais na samambaia. Porque ela falou que todo mundo que entrava lá, que a casa dela era bastante movimentada, ficava achando a samambaia bonita, não sei o que e tal. Secaram a bichinha, né? E aí eu comecei a colocar água fluidificada nela, né? Que é uma coisa que eu desde de garota, né? Que eu sempre usei. E aí fiquei colocando água fluidificada e tal. Ela começou a reviver novamente, mas ela nunca mais voltou a ser como ela era antes. E uma outra vez também nesse mesmo local, uma outra vizinha que morava até do lado dessa vizinha que ficou com a minha samambaia, né? Talvez até tenha sido ela que... Eu sei que isso aconteceu na minha vista mesmo, né? Eu tinha um pé de saião que ficava bem pertinho da casa mesmo, né? Que a gente tinha quintal para trás, um quintal na frente também. Aí o saião estava bonito, né? Umas folhas grandes, bonitas. O saião é uma plantinha medicinal maravilhosa, né? Para quem não conhece, dá uma olhadinha lá na internet, que ele é muito bom mesmo. É bom. Se alguém tiver uma mudinha, planta, que ele serve para várias coisas, principalmente para os pulmões. Aí a vizinha foi lá, eu tinha um salãozinho improvisado, aí ela foi lá, não lembro se foi para cortar cabelo ou fazer escova, não lembro exatamente para quê. Aí ela viu aquele saião, ficou, nossa, esse saião tão bonito. Ela não pediu muda não, né? Mas ela só falou isso. No dia seguinte, impressionante, todas as folhas estavam, a ponta toda queimada. O que nem aconteceu com a samambaia, aconteceu com o saião. Só que o saião queimou mais mesmo, com aquela coisa seca em volta de todas as folhinhas. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu peguei, tirei ele dali e coloquei lá no fundo do quintal. Ele também nunca mais ficou do jeito que ele era antes. Ele tinha umas folhas, ele crescia, ficavam umas folhas bem graúdas, bonitas. E lá nos fundos, ele não morreu, mas ficou aquelas folhinhas mais raquíticas. Então, essa questão do olhar é muito séria mesmo. O olhar e no falar também, né? Essa coisa de praguejar, desejar com o pensamento ou com palavras alguma coisa negativa para alguém, aquilo realmente faz mal para a pessoa. Se a pessoa não estiver bem protegida, ela pode ficar doente e realmente até definhar mesmo. Aí depende de cada um, né? Então, essa coisa, né, do falar, do pensar e do fazer, todos nós temos grandes responsabilidades sobre isso, né? Tudo que a gente maldiz, conscientemente ou não, tem consequência.
E a consequência pior é para cada um de nós que faz isso mesmo, né? A pessoa que desejou mal ao próximo, né? Que mandou fazer ou fez alguma coisa de ruim para alguém, ela faz principalmente para ela. Ela pode atingir aquela pessoa, sim, mas o mal que ela faz para ela mesmo é de, de ter dó, porque as consequências nem sempre vêm naquela vida. Na grande maioria das vezes, ela vem em outras vidas. Então, a gente ter pena de alguém, né? Por exemplo, a gente vê alguém com alguma... nasce, né, com alguma... Ai, não estou lembrando a palavra exata, né? Com uma deficiência, né? Deficiência visual, questão de surdez, ou paraplégico, qualquer coisa, né? E a pessoa fica olhando com pena, a gente tem que imaginar o que aquela pessoa fez, mas sem julgamento. A gente não tem direito de julgar a ninguém. Mas a gente deve analisar o que será que essa pessoa fez para estar passando por uma questão dessa. Porque ninguém paga sem dever, não existe acaso, tudo tem um porquê, né? Então, a gente tem que se perguntar o que será que aquela pessoa fez, né? Mas sem querer indagar, né? E muito menos julgar. Porque a gente tem que fazer isso para cada um de nós, a gente tem que fazer isso internamente, né? Quando a gente está se sentindo injuriada, desprezada, maltratada, ou até si mesmo, né? A gente tem que se perguntar o que será que eu fiz numa outra vida que eu estou passando por isso, né? Porque não há acaso. Então, esses políticos, né, que estão aí aprontando direto, né, contra a humanidade, né, porque tem, além dos políticos, eu estou falando do político em particular, né, mas só que tem ó, esses empresários, né, que realmente se aproveitam, né, escravizam mesmo, né, o seu semelhante, né? Infelizmente, nós somos, mesmo querendo ou não, sabendo ou não, nós somos todos irmãos, né? Se a gente não pode maltratar nenhum animal, imagine um ser humano, né? Alguém como a gente. Pode não ser no plano vivente, né? Questão material, mas quem tem essa realidade sobre a vida, né? Que nós todos somos espíritos, todos fomos criados por Deus, todos somos irmãos, então não tem como fazer coisas que muita gente vem fazendo, né? Até escravizando, infelizmente, escravizando no sentido de como era na época da escravidão dos africanos, né? Dos negros que vieram da África. Tem ainda uns seres humanos, né, que a gente até fica assim, nem parece ser humano não, né, porque não, pelo menos a gente imagina que não deveria, né, ter ser humano assim desse tipo que usa, né, um semelhante dele, né. Se a gente acha triste ver um animal, né, puxando uma carroça, quer dizer, quem tem um pouquinho de coração, quem tem um pouquinho de benevolência dentro dele, ele se incomoda, né, quando vê um animal ser maltratado. Imagine um ser humano, né, que tem pessoas por aí que ainda escravizam, botam corrente, deixa a pessoa presa lá.
né? Não deixa sair do local onde eles levam. Enfim, é muito louco, né? E aí, essas pessoas, né, manipuladoras, egoístas, gananciosas, todos esses super ricos que não fazem nada pelo seu semelhante e ficam só querendo mais e mais e mais, eles estão armando, já armaram, né? A caminha dele está lá arrumadinha, esperando eles para deitar, né? E infelizmente aqueles que ainda estão insistindo, né? Porque a maioria das pessoas que fazem essas coisas, elas não estão fazendo só nessa encarnação. A maioria delas já estão fazendo há várias encarnações, né? Esses que estão ali insistindo e se comprazendo no mal, se comprazendo em ludibriar as pessoas, enganar, manipular, né? Até fazendo lavagem cerebral constantemente. Eles já estão com o lugarzinho dele reservadinho lá para eles serem levados, né? E alguns nem vão ter essa questão de continuar nesse patamar que está atualmente, assim, né? Então, são seres, assim, ligados, né, a esse plano de provas e expiações, né, a terceira dimensão. Muitos vão ter que de começar lá do zero de novo, como todos nós começamos quando viemos para a Terra, do reino mineral, aí passa vários milênios naquele reino mineral, depois passa para o reino vegetal e fica lá vários milênios naquele reino vegetal, depois para o reino animal, também vários milênios, até chegar no hominal novamente, né? Isso vai levar milênios e milênios, sabe-se lá quantos, né? Então, tem muitos desses seres que o caminho deles vai ser esse mesmo. Começar lá no comecinho mesmo. Recomeçar tudo de novo. Eles vão ser zerados, vão ser como se fosse diluído novamente e começar tudo de novo. Ele entrar na matéria e tal. Então, é porque eles não têm mais condição mesmo, nem moral, não tem um mínimo de amor por nada, né? Nem por ninguém. Eles só visam eles, né? Eles se comprazem no mal. O negócio deles é fazer mal. Quanto mais pessoas eles manipularem e fazerem realmente sofrerem em benefício próprio, eles fazem. E esses não tem mais jeito. Só começando de novo, né? Mas tem alguns que não vão conseguir, né? Não vão ficar mais na Terra, né? Porque aqui não tem mais condição para esse tipo de ser, que a Terra está subindo de posto, né? Está indo para um plano da pessoa buscar sempre o amor e a união, coisa que tem muitos aí que não estão querendo, né? Hoje eu vendo aquela coisa lá no Oriente Médio, né? É terrível o ser humano jogar bomba e matar várias pessoas ao mesmo tempo, quer dizer, nem que fosse só uma, né? Imagine várias. E assim, se achando Deus. Essas pessoas se acham Deus, né? Porque acham que pode fazer tudo. E o pior é que ficam se enganando, achando que estão certos, né? Que estão fazendo o que Deus quer. Jesus veio mostrar claramente para todo mundo, né? Que a intenção primeiro que Deus é amor
E a intenção de Deus para com todos nós é que a gente se ame e se una, porque todos nós somos irmãos. Nós vivemos aqui na Terra uma casa só. A Terra, as divisões que tem foram acontecimentos que eu acredito que daqui a um tempo aqueles locais que são separados vão acabar se unindo novamente, né? Porque, como era antigamente, né? Assim, nos primeiros tempos, depois que foi havendo aquelas coisas que foram se separando, né? Mas a separação é só externa, né? Porque locais onde tinha terra, a água foi para lá, e isso tudo vai acontecer novamente, né? Então, acredito que vai até aparecer mais locais que estão submersos, vão ressurgir e a Terra vai se mostrar mais unida, né? Como ela é realmente, né? É um local só, todos nós vivemos na mesma casa, que é a Terra, e né, Jesus veio e falou claramente, e seria isso que deveria ser incentivado pelas religiões, a irmandade, não é só aquele grupinho daquela religião que são irmãos, não. A irmandade é mundial, né? E, visando a vida em outros planetas, é universal também, né? E, então, a tendência de todos nós que vivemos nessa terra, que é uma casa, né? Sendo nós todos filhos de Deus, é amarmos uns aos outros, que foi o que Jesus disse. E aí eu vejo pessoas, inclusive os políticos, né, usando os ensinamentos de Jesus assim superficialmente, porque eles não param para pensar sobre aquilo, usando as palavras que Jesus disse, né, ou pelo menos estão lá no Evangelho, no Evangelho, né, no Segundo Testamento, em benefício próprio, né? Usando palavras, fazendo a cabeça de muitas pessoas, mas não param para analisar aquela frase que estão dizendo, né? E aquelas frases que Jesus disse, elas são poderosíssimas. Elas são, quando a pessoa fica falando e alguns até não prestam atenção no que eles estão falando, né? Fala assim automaticamente, mas aquela palavra tem poder e ela é uma profecia mesmo, né? Falou aquela coisa, a palavra ela vai ficar ali no infinito, né? Aquela coisa de formar pensamento, né? A pessoa, até quando a gente quer alguma coisa que fica sempre repetindo, né? E tal, eu quero isso, eu quero aquilo, até que aquilo acontece. Então, a pessoa, às vezes, falam frases, né? Principalmente as ditas por Jesus, que ela não pensa que aquilo vai se concretizar uma hora, né? Então, até nisso eles ficam usando, né? Dos ensinamentos de Jesus, mas sem prestar atenção. E tudo acontece da maneira que está sendo dito, né? Então, é muita coisa que, infelizmente, a falta de conhecimento está fazendo acontecer no Brasil e no mundo, né? A humanidade precisa acordar para essa questão, para essa realidade, né, de que todos nós somos espíritos, todos nós somos criação divina, todos nós somos filhos de Deus, portanto, todos nós somos irmãos. E prestar atenção nos ensinamentos que Jesus veio nos mostrar. Ele não veio aqui para salvar ninguém.
Ele veio mostrar o caminho da salvação. Se quer ser salvo, passe a seguir os passos de Jesus. Quer dizer, seguir os passos de Jesus não é com meras palavras, são com ações. Mas ações não para alguém ficar olhando, alguém ficar vendo. É para demonstrar e ser realmente no seu interior. Como eu disse, todos nós somos monitorados sempre pela espiritualidade, e nós não enganamos a ninguém do lado espiritual. Né? Eles nos veem como nós realmente somos. Não tem manipulação no lado espiritual para os seres de luz. Então, é muito importante, né? A humanidade e os políticos também estão nesse meio, né? São todos seres humanos, estamos todos na mesma casa, de prestar atenção nessa questão, né? Se eles não querem, se eles ainda querem, melhor dizendo, ter um bom local para ir, né? Quando desencarnar, tem que começar a cuidar desde já. Aliás, desde ontem, né? Porque o amanhã, como dizem, a Deus pertence. E é verdade. Além da gente não saber se vai estar na matéria no dia seguinte, nem daqui a pouco, nessa ocasião que nós estamos atravessando, né, da transição planetária, nós não sabemos se temos tempo, se teremos tempo para nos redimirmos dos maus feitos que nós ainda temos praticado, principalmente os políticos. Esses que ainda estão, infelizmente, perseverando na maldade, né? na ganância, né? E tantas outras coisas mais que eles, infelizmente, cometem. E, na maioria das vezes, iludidos, né? Por palavras que outros malfeitores também, né? Colocaram na cabeça deles. Mas não tem essa de alguém fazer alguma coisa porque o outro induziu. A pessoa até pode ser iludida há algum tempo. Mas se ela não tiver aquilo lá no fundinho do coração dela, que ela tá escondendo até dela mesma, né? Ela não fica, não continua sendo iludida por aquelas palavras que algum malfeitor disse. Ela vai parar e ela vai raciocinar sobre aquilo, vai usar o seu sentimento, o seu coração, além da sua mente, e vai chegar à sua própria conclusão e ver se aquele caminho que ela está seguindo é o certo ou não. Então, essa coisa de dizer que alguém induziu alguém a fazer alguma coisa errada, é uma questão de interpretação também, né? E do querer daquela pessoa. Porque só se deixa iludir quem está afim de se deixar, né? Ou por preguiça de parar para pensar e prestar atenção nos seus sentimentos, ou porque tem aquela índole também, né? Aí aceita mais fácil. Então, é um caso a prestar atenção, né? E eu espero que todos aqueles que ouvirem, né, ouvirem esse vídeo, analise, pare para analisar um pouquinho todas essas questões e
e vão ver se estão caindo nessa armadilha, né? Se estão se deixando cair nessa armadilha, né? Porque, infelizmente, o tempo está acabando, né? Para muitos já acabou, para muitos já não tem mais tempo, não. Mas tem muitos também que ainda têm um tempinho. Se acordar para a realidade, né? E começar a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa ligada ao benefício do todo e de todos, não apenas de si. Bom, eu encerro por aqui, desejo muita luz para todos. Mais uma vez peço perdão a que eu não quem quis ver a live, né? E acabou não existindo, mas espero que vejam o vídeo, né? E tiverem alguma coisa para perguntar ou comentar, pode mandar lá no chat, né? Aliás, chat não, me mandar uma mensagem ou no Instagram ou no WhatsApp, tem meus telefones. Agora no YouTube eu não sei como é que seria sendo vídeo. Acho que tem, tem o comentário, né? Pode fazer também. Então tá. Uma hora eu consigo fazer direitinho essa questão aí do YouTube. Vou ver se eu marco uma outra. No próximo domingo eu vou fazer nesse mesmo horário. Até lá vai estar bonitinho, direitinho. Então, desejo muita paz, bênção para todos, muita luz. Ai, que vontade de espirrar que me deu agora. Muito esclarecimento, muita verdade no coração de todos. Até a próxima com a bênção do Pai Eterno. Tchauzinho. Nossa, eu não sei onde que está o coisa aqui, o botãozinho. Ah, não, esse aqui é o vídeo.